Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos a sua ajuda, o seu perdão e a sua orientação. E nos voltamos a Ele arrependidos, e pedimos o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho que não há outra divindade merecedora da nossa adoração, além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem seus ensinamentos até o dia do juízo final. Prezados irmãos e irmãs, no último discurso, nós estávamos falando sobre a história da Palestina, que daremos sequência hoje. Hoje será o quinto discurso sobre a história da Palestina. No último, nós paramos no momento histórico da convocação da Assembleia Geral da ONU para discutir o destino da Palestina, através da divisão do seu território em dois estados, um árabe e um judeu. Hoje, se Deus quiser, nós vamos dar os pormenores de como se deu essa votação na ONU. E nós já vimos nas vezes passadas que a ONU, ela na verdade, ela é a sucessora da Liga das Nações. A Liga das Nações, ela foi criada para tentar viabilizar a paz mundial. Com seu fracasso, após a Segunda Guerra Mundial, se instituiu a ONU, Organização das Nações Unidas, para que pudesse estar almejando essa paz. E a questão da divisão da Palestina, na verdade, foi a segunda Assembleia Geral depois da instituição ter sido criada. Então foi a segunda sessão, foi da questão da divisão da Palestina. No dia 25 de novembro de 1947, foi aprovado o terceiro projeto proposto pela comissão ad hoc, que havia sido criada pela ONU para definir o destino da Palestina. E ela dizia o seguinte, que haveria uma partilha política, ou seja, seria dividido em dois estados, um árabe e um judeu, e que a economia seria uma economia unificada entre esses dois estados e teria uma moeda única, sendo que seus bancos centrais eles teriam independência total em relação a cada estado. E essa resolução, na verdade, ela teve a votação de 25 votos a favor, 13 contra, 17 abstenções e 2 países que se ausentaram. Então, na verdade, foi votada a resolução que iria para a Assembleia Geral para definir a questão da Palestina. Nesse momento, os sionistas eles ficaram muito preocupados, porque eles necessitavam de 2/3 dos votos para que essa resolução fosse aprovada e que houvesse a partilha da Palestina. Caso se repetisse esse placar, que era o mais previsto e provável de acontecer, a questão da partilha não sairia do papel e a Palestina continuaria única e governada pelos palestinos. Nesse momento eles necessitavam de quê? De tempo para tentar alterar os votos dos outros estados a favor deles. Então eles necessitavam desse tempo e nos bastidores da Assembleia Geral da ONU praticamente valeu de tudo para se conseguir esse propósito. A primeira artimanha que foi utilizada foi tentar obstruir a votação no dia. A sessão estava sendo presidida pelo Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, e que era partidário também da partilha das terras da Palestina, e muitos embaixadores que eram favoráveis à partilha da Palestina subiram à tribuna e começaram a fazer longos discursos para tentar fazer com que as pessoas mudassem de ideia. Isso também foi uma estratégia para quê? Para que esses longos discursos obstruíssem aquela votação. Chegou no momento do pôr do sol, Oswaldo Aranha simplesmente encerrou aquela sessão e deu ela por encerrada naquele dia. E no dia seguinte seria um feriado nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. Então, na verdade, era tudo que os sionistas estavam desejando, um tempo a mais para poder persuadir as outras nações. E foi o que aconteceu. Eles tiveram mais 3 dias para poder fazer esse propósito. E eles, juntamente com os Estados Unidos, fizeram uma pressão nunca vista em relação aos países para que alterassem os seus votos
para que ele conseguisse os 2/3 necessários para a aprovação desse projeto. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente e vou demonstrar que existem vários documentos, inclusive nas atas da própria Assembleia das Nações Unidas, que falam sobre essas tentativas, sobre essas pressões, ameaças de sanções econômicas, promessas para determinados países de benefícios para que eles alterassem os seus votos. E no dia 29 de novembro de 1947, quando realmente aconteceu a votação, eles obtiveram os 2/3 necessários e foi aprovada a partilha da Palestina em 2 estados. E ficou definido que seriam um estado judeu, um estado árabe, e que eles teriam uma economia em comum. E que Jerusalém seria administrada diretamente pela ONU, ou seja, pelas Nações Unidas. Isso veio a partir da Resolução 181, que também definiu como seria a divisão das terras da Palestina, onde os judeus ficariam com 55% do território, enquanto os palestinos ficariam com 45% do mesmo, sendo que os palestinos nesse momento representavam 68% da população, enquanto que os judeus representavam apenas, não passavam de 32% da população. Então, o grupo minoritário, que na verdade era composto principalmente pelos askenazes, ou seja, pelos judeus europeus que migraram dos países europeus para a Palestina, ou seja, eram estrangeiros, eles que obtiveram a maior parcela do território da Palestina. Fora isso, o território que ficou designado para eles era a parte da planície costeira e as áreas férteis, enquanto que a área que ficou destinada aos palestinos eram as áreas montanhosas e não tão férteis. Então nós vimos que não houve uma justiça na divisão dessas terras. E outro detalhe que é interessante a gente frisar é que o território da Palestina que ficou destinado aos palestinos, ele ficou picotado, ou seja, ficaram em 3 partes separadas. Elas não estavam unificadas em uma única parte. Então isso foi que acabou acontecendo em relação a essa votação. E isso nos lembra o que o Alcorão fala, e quando ele nos orienta em relação ao testemunho, em relação a um julgamento. Como é que a gente deve se comportar nesse sentido? O Alcorão menciona que mesmo que testemunho seja contra nós mesmos, contra os nossos parentes, contra os nossos pais, nós temos que ser justos para não cometer injustiça. O que vimos na Assembleia Geral da ONU foi que as pessoas acabaram votando sob pressão e acabaram não sendo justas e honestas nos votos que empreenderam. Isso acabou acarretando o quê? A tragédia em relação ao povo palestino que nós vimos até hoje. Então, muitos palestinos perderam suas terras, muitos palestinos acabaram sendo refugiados e vivem como refugiados até hoje, E isso é algo que está acontecendo em função dessa votação, que as pessoas acabaram não tendo o bom senso de agirem conforme a sua consciência e sim em relação à pressão sofrida. Na Surata 4, versículo 135, Deus Altíssimo diz o seguinte: Ba'da billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin an yakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Que quer dizer o seguinte: ó crentes, sede firmes em observar a justiça, atuando como testemunhas por amor a Deus, ainda que o testemunho seja contra vós mesmos, contra os vossos pais ou contra os vossos parentes, seja o acusado rico ou pobre, porque Deus incumbe protegê-los. Portanto, não sigais os vossos caprichos, para não serdes injustos. E se falseardes o vosso testemunho, ou vos recusardes a prestá-lo, sabei que Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis.